Olá! Bom, hoje eu não poderia falar de outra coisa a não ser da divulgação, que eu confesso que eu fiquei muito feliz. E eu já estava preparando a semana passada um vídeo onde eu queria falar justamente sobre o universo, sobre o tamanho do universo, né? Porque na verdade tem muita gente que não acredita na vida extraterrestre, na vida inteligente em outros planetas, enfim. Mas eu nunca consegui entender por que eles não acreditam, porque como eu sempre gostei muito de astronomia, então assim, quando a gente começa a estudar o tamanho do universo, a gente percebe que não tem como, é praticamente impossível você dizer que só existe vida na Terra. Isso é um absurdo, isso é ridículo, tá? Então eu não consigo entender por que algumas pessoas não acreditam nessa vida extraterrestre. Não sei se é por falta de conhecimento de astronomia, falta de interesse, não sei. Mas então, eu vou tentar explicar mais ou menos, eu vou fazer vamos dizer assim, vou começar a falar sobre isso, tá? Primeiro, para depois falar da divulgação. Bom, quando nós falamos do universo, existe uma diferença entre o universo observável e o universo inteiro. O universo observável é aquele que nós conseguimos ver com telescópios, com sinais de rádio e etc. E o universo inteiro significa todo o universo, que pode ser muito maior do que a gente imagina e, inclusive, pode ser até infinito. Bom, o tamanho do universo observável possui um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz, tá? Um ano-luz significa a distância que a luz percorre em um ano, que é de aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, porque a luz viaja a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Bom, o raio deste universo seria de 46,5 bilhões de anos-luz em todas as direções a partir da Terra. E as estimativas do Big Bang é que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. No entanto, o espaço ele está se expandindo. Então, a luz que saiu de galáxias distantes há 13,8 bilhões de anos viajou enquanto o universo crescia. E então esses objetos hoje estão muito mais distantes. E se o universo não estivesse em expansão, o nosso horizonte de visão seria uma esfera de 13,8 bilhões de anos-luz de raio, que seria o universo visível. E fora desta esfera, a luz ainda está a caminho e por isso não conseguimos ver o que está além. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudava, eu aprendi que o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos-luz, que naquela época, nesse momento, surgiu a grande expansão do universo, que foi o chamado Big Bang. E eu sempre achava isso, até que um dia eu comecei a perceber que não, isso é só o universo observável. Mas fora deste raio, né, de 93 bilhões de anos-luz, existe mais universo. O universo continua. Não temos uma medida exata do universo inteiro, porque não podemos ver além do horizonte cósmico. A luz das regiões mais distantes ainda não chegou até nós. Ou seja, a luz de galáxias, de estrelas, enfim, que estão a mais de 13,8 bilhões de anos-luz, a luz ainda não chegou para nós. Então, nós não conseguimos enxergar. Então, para vocês terem uma ideia do que significa isso, é o seguinte: por exemplo, da Terra até o nosso Sol, nós temos uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isso significa que a luz que sai do Sol,
do Sol, que é a nossa estrela, tá? A luz que sai do Sol, ela leva 8 minutos para chegar até nós. 8 minutos. Olha só. Então, assim, ó, essa distância de 150 milhões de quilômetros da Terra ao Sol, ela é chamada muitas vezes de uma unidade astronômica, porque as distâncias são tão grandes que a gente é difícil falar em quilômetros, em metros, então tem que falar em outras unidades. Então, uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros. E a luz que sai do Sol, ela leva 8 minutos para chegar até nós. Então vamos imaginar assim, que o nosso Sol agora explodisse. Nós só iríamos ficar sabendo daqui a 8 minutos. Porque é o tempo que leva para chegar até nós. A outra estrela, que é considerada a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, né, sem ser o nosso Sol, é a Alfa Centauro. A Alfa Centauro, ela está a 4,3 anos-luz da Terra. Significa, a luz dessa estrela leva 4,3 anos para chegar até nós. E se nós fôssemos fazer uma viagem para Alfa Centauro, uma viagem interestelar com a nossa tecnologia atual, nós demoraríamos dezenas de milhares de anos para chegar a essa estrela. A não ser que a gente pudesse entrar numa nave espacial e viajar à velocidade da luz. Nesse caso, nós levaríamos 4,3 anos. E existem alguns recursos utilizados na ficção científica, tá? Porque, assim, ó, é por esse motivo que muitas vezes cientistas, até mesmo cientistas, eles não aceitam os extraterrestres, porque eles dizem o seguinte, não é que não exista, não possa existir vida em outros planetas, mas é que as distâncias são tão grandes que, então eles acham assim, que se nós não temos tecnologia para chegar a um outro planeta, que estes seres tecnológicos, enfim, essa vida inteligente, eles também não teriam condições de chegar até nós. Como essas distâncias são muito grandes, a ficção científica ela resolveu isso usando alguns recursos, e um deles é o famoso buraco de minhoca, que são soluções matemáticas, tá? De acordo com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Em teoria, poderiam conectar dois pontos distantes do espaço-tempo, permitindo atalhos. Então, seria mais ou menos, a ideia é o seguinte, eu vou fazer aqui para vocês tentarem entender. Nós temos aqui, ó, dois pontos, tá? Um ponto aqui e um ponto aqui. Então, o que que eu faço? Na verdade, a ideia é o seguinte, é dobrar o espaço-tempo e fazer com que estes pontos se juntem. Então, eu iria fazer uma dobra no espaço-tempo. Não tá bom. Vamos fazer diferente aqui, ó. Ponto A e o ponto B. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, eu vou fazer uma dobra nesse espaço-tempo e vou dobrar e vai fazer isso aqui, ó. Os dois pontos se juntam. Isso vai formar aqui um atalho, seria uma ponte, tá? Como se fosse uma ponte. Mas, na prática, essa ponte, esse buraco de minhoca, eles são instáveis, tá? Eles tendem a colapsar rápido, quer dizer, se você consegue criar essa ponte, mas ela logo se desfaz, ela colapsa, impedindo a passagem da matéria ou da informação. E criar um buraco de minhoca hoje, ele teria que ter nós teríamos que ter uma tecnologia que viola todas as condições de energia que nós conhecemos, porque nós precisaríamos ter uma quantidade de energia absurda, talvez como a de um planeta inteiro. Então, atualmente, os cientistas dizem que isso é inviável, mas isso não quer dizer que se nós não conhecemos essas técnicas ou não conhecemos a tecnologia viável para isso, que outras civilizações não possam conhecer, né? Pelo menos isso é que eu penso, tá? Portanto, muitos cientistas acreditam que viagens espaciais são impossíveis. E elas realmente são, mas elas são para nós, tá? Para nossa civilização.
Por mais que se tentasse esconder, por exemplo, os objetos voadores não identificados, né, os OVNIs, jamais a nossa civilização teve um êxito absoluto. Porque sempre surgiam livros de ufologia, avistamentos, abduções, filmes, séries, inclusive uma série maravilhosa que fala sobre tudo isso, que é o Arquivo X. Tá? O Arquivo X, ele justamente falava dos alienígenas e do acobertamento, de como o governo paralelo dos Estados Unidos escondia tudo que eles sabiam, esses alienígenas. Bom, mas quanto mais eles tentavam esconder, mais indícios sempre apareciam de um jeito ou de outro. Eu mesmo, para você ter uma ideia, na minha adolescência, eu li muitos livros de ufologia, muitos mesmo. Depois eu acabei meio que abandonando, naquela época, a ufologia, porque a ufologia ela era muito baseada era aquela ufologia casuística, tá? Que falava de casos de pessoas que viam alguma coisa, mas aí depois sempre terminava aquela história assim, mas será que realmente aquilo existiu? Será que a pessoa realmente viu aquilo? Sabe, ficava uma coisa meio History Channel, assim, que é o History Channel de hoje, que quase sempre acaba assim, te colocando aquela dúvida. Então aquilo eu acabei abandonando na época, tá? Bom, mas cada vez mais, hoje em dia, aumenta a pressão para que a verdade seja mostrada. Então é óbvio que ia chegar um dia que esta, vamos dizer assim, panela de pressão iria estourar e essa verdade iria vir à tona. Todo mundo sabia disso, tanto que os próprios escuros, eles tentam esconder isso e eles já se prepararam durante muitos anos porque eles sabiam que esse momento ia chegar. Então, o que eles queriam dizer? Ah, não, mas vai vir os alienígenas, mas eles são do mal. Eles vêm para cá porque eles querem acabar com a nossa civilização, porque eles querem, sei lá, assumir o nosso planeta. E aí começaram a lançar aqueles filmes idiotas, né? Como o Independence Day, que eu abomino, para mim é um filme idiota, né? E mais recentemente até tem séries na Netflix como como é que é a teoria dos 2 corpos, dos 3 corpos, um negócio assim. Eu sei que eu tentei ver e achei horrível. Bom, continuando. Além disso, existem muitos trabalhos também com relação a isso. Eu vou falar de um, tá? Que é o trabalho mais recente, né? Que tá aparecendo, que é o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Ela é astrônoma e física teórica do Nordic Institute for Theoretical Physics, na Suécia. E ela lidera projetos como o VASCO e o X-Probe. Bom, eu vou falar do projeto VASCO. O projeto VASCO quer dizer o seguinte: Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations. Então, esse projeto VASCO, ele analisa placas fotográficas antigas do céu, principalmente do Palomar Observatory Sky Survey, de 1949 até 1958. Ou seja, isso é antes da era dos satélites, quando não existiam ainda satélites artificiais no céu, tá? E eles buscam transientes, que são pontos de luz que aparecem e desaparecem rapidamente, ou estrelas que desaparecem. Em 2005, a Beatriz Villarroel publicou em revistas científicas identificando milhares de transientes, mais de 100 mil em algumas análises. Muitos são flashes curtos que parecem reflexos de luz solar em objetos planos e refletidos em órbita. Há uma correlação estatística entre esses flashes e os testes nucleares da época, logo após as explosões nucleares. Ela argumenta que esses poderiam ser artefatos ou sondas não humanas em órbita da Terra já nos anos de 1950. Existe uma correlação entre o número de transientes e os relatos de OVNIs, no mesmo dia em que ocorrem testes nucleares.
Quando o dia tinha tantos testes nucleares quanto os relatos de OVNIs, os transientes eram ainda mais frequentes. Existe uma longa história de relatos de OVNIs perto de instalações nucleares, testes e silos de mísseis. Não só nos anos de 1950, mas ao longo de toda a Guerra Fria. Estudos estatísticos anteriores também encontraram correlações entre atividade nuclear e relatos de OVNIs. Ou seja, toda vez que ocorre um teste nuclear, que faz um teste nuclear aqui na Terra, aparecem um monte de OVNIs, de objetos ali para observar. Por quê? Bom, eu já falei isso em outras vezes. O que eu sei é o seguinte: claro que muitas vezes, dependendo, vão dizer, é teoria da conspiração, mas até hoje ninguém conseguiu explicar. Portanto, né, eu acho que a teoria da conspiração tem um forte motivo para ser verdade. Olha só, ali no cinturão, por exemplo, logo depois de Marte, da órbita de Marte, existe um cinturão de asteroides. Ali existia um planeta, e este planeta foi destruído através dessas... eu vou ter que mudar um pouquinho as palavras. Através dessas guerras, tá? De núcleo, tá? Que faz... vocês entendem, né? Bom... E nessa época, toda a órbita de todos os planetas do nosso sistema solar foram abaladas. Então, hoje em dia, esses seres que estão aqui na Terra, os que estão ao redor do planeta Terra, tá? Muitas naves, eles não permitem mais que esse tipo de G seja feita. Então, atualmente nós temos algumas Gs acontecendo na Terra, mas eles não permitem que se joguem estas bombinhas que fazem cogumelo. Isso eles não permitem e não vão permitir. Dizem que muitas vezes já tentaram fazer essas Gs, mas as bombinhas não funcionavam. Eles iam lá e desativavam tudo. Então, eles estão de olho. Toda vez que é feito um teste aqui na Terra, esses seres, essas naves, né, eu não sei nem se são tripuladas ou não, talvez sejam sondas robóticas, mas eles vêm para cá e ficam de olho. Qualquer coisa, eles vão desativar tudo e não permitem, tá? Então, existem os testes que eles até permitem, mas se alguém tentar jogar uma bombinha dessas que faz cogumelo em outro país, eles não vão permitir, tá? Bom, então o que esse estudo dessa Beatriz Villarroel está dizendo é justamente isso. Ela começou a observar um monte de pontos, tá, no céu, que ele chama de pontos transientes, porque eles apareciam e desapareciam. Poxa, se fosse uma estrela, não pode aparecer e desaparecer. A estrela está ali, ela não vai sumir de repente. Então eles começaram a perceber que muitos pontos que eles viam não eram estrelas, eram de repente alguma sonda, alguma nave, que ela desaparecia porque ela saía dali, se movia dali. E quando tinha um teste aqui na Terra, muitos desses pontos de lá, sabe, somem e vêm para cá. Quer dizer, aumenta, não sei se vem para cá, mas aumenta aqui as naves e tal. Ou muitas vezes aumenta até esses transientes, porque eles ficam de olho, tá? Então, ocorrem alterações, isso tudo ela começou a perceber. Então, muitas vezes, muita coisa que a gente olha para o céu, muitas vezes nem é estrela. A gente pensa que é, mas se aquilo se movimentar, não é estrela. Claro que hoje em dia nós temos uma quantidade gigantesca de satélites artificiais ao redor do planeta Terra, né? Os satélites, principalmente de Elon Musk. Então, mas é fácil identificar um satélite, porque ele tem uma trajetória assim, retinha, sabe? Você olha para o céu, você vê uma coisa se movimentando assim, retinha, você vê, né? Em linha reta, assim e tal. Agora, quando você vê uma coisa se movimentando em, assim, zigue-zague, não é satélite, tá? Ou quando você vê uma coisa que tá ali, de repente,
sumiu. Não é satélite, tá? Bom, mas, por fim, começou uma fase de liberação de arquivos nos Estados Unidos. E no dia 8 de maio, agora, sexta-feira última, o Pentágono, o Departamento de Defesa, publicou a primeira leva de documentos desclassificados sobre OVNIs, com fotos, vídeos, relatórios históricos, e isso foi uma ordem do presidente Trump, que em fevereiro pediu transparência sobre o tema. Inclui vídeos infravermelhos, relatos de avistamentos, alguns inclusive das missões Apollo, tá? E documentos do FBI, etc. Mais lotes deverão sair nas próximas semanas ou meses, não se sabe muito bem, mas que vai sair, vai sair. O processo continua com liberações periódicas de mais arquivos. Então, assim, ó, isso aí não tem mais como parar. A gente já estava esperando isso há muito tempo e não tem mais como parar isso aí. Então, vão vir novos lotes de liberação, tá? E eu já vi gente falando assim, mas aquelas naves que mostraram, sabe, são filmes mal feitos, é tudo, não sei o que, é uma porcaria. Gente, em primeiro lugar, eu não sabia como é que ia ser feita essa liberação, eles mesmos estavam discutindo isso durante muito tempo, mas o que eles queriam é que não causar um impacto muito grande para que as pessoas não se desesperassem. Aquelas pessoas, obviamente, que não sabem, que não acreditam, que não estão preparadas para isso. Então, eles resolveram fazer a divulgação assim, aos poucos. Mas não vai ser tão aos poucos. Foi esse lote e já tem rumores de que talvez na próxima sexta-feira já saia o segundo lote, que com certeza vai ser muito melhor. Então, esse primeiro lote, obviamente, não foi lá assim tão impactante, né, gente? Mas acontece que eles queriam principalmente ver a reação das pessoas com essa divulgação. E a verdade é o seguinte, que existem dois sites, eu vou deixar na descrição para vocês se quiserem procurar, que é o alien.gov e o war.gov-ufo. Esses dois sites, eles mostram todos esses arquivos, tá? E foram visitados nesses dias, assim, em 3 dias, parece, por milhares de pessoas, para você ver que há um interesse. Isso é maravilhoso, porque aí eles conseguiram perceber que realmente há um interesse muito grande das pessoas. E, obviamente, eles não têm como mais parar agora, porque isso aí já foi lançado. Então, eles vão ter que lançar novos lotes, como eles estão prometendo. Só um pouquinho. Então, novos lotes serão logo mostrados e com certeza serão muito mais impactantes. E vai chegar o momento em que eles vão mostrar, inclusive, corpos, né, de alienígenas e coisa e tal. Bom, para vocês terem uma ideia, o ADS, né, ou seja, os escuros, eles estão desesperados e querendo de todas as maneiras acabar com o loirão, tá? Eles tentaram, né? Não foi no mês passado, mas se eu não me engano. E aí o loirão, eu sinto muito, mas eu sou fã do loirão, tá? O que ele fez? Ele pegou e começou a divulgação. Maravilhoso. E agora estão mais desesperados do que nunca ainda. Mas eu acredito que eles não vão conseguir fazer nada, sabe? E mesmo se acontecesse alguma coisa pro loirão, as outras pessoas que trabalham com ele na sua equipe vão dar continuidade a isso. E eu não acredito que vai acontecer nada com ele, porque com certeza ele deve ter uma proteção muito grande, inclusive destes seres alienígenas que têm o maior interesse que tudo isso seja mostrado. Bom, aí nessa divulgação, o presidente Trump, ele fez uma divulgação também, né? Ele fez um pronunciamento onde ele disse o seguinte, eu vou ler aqui.
Em um esforço por total e máxima transparência, tive a honra de orientar minha administração a identificar e disponibilizar arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados ou objetos não identificados. Enquanto administrações anteriores falharam em ser transparentes sobre este assunto, com esses novos documentos e vídeos, as pessoas podem decidir por si mesmas. Abre aspas. O que diabos está acontecendo? Divirtam-se e aproveitem. Fecha aspas. Ou seja, gente, nós estamos vivendo uma época fascinante. Desde que nós temos, vamos dizer, documentos, né, da nossa história, nos livros de história, eu acho que este é o momento mais fascinante da humanidade, né? Claro que eu não estou me referindo à história total, não estou falando da Atlântida, nada, eu estou falando daquela história humana que nós aprendemos no colégio, que estão nos livros e tal. Esse é o momento mais fascinante de todos, tá? Então, gente, divirtam-se e aproveitem. Fiquem com Deus. Namastê.